Fala galera, bem-vindos a esse vídeo onde eu vou mostrar para vocês os updates mais incríveis das últimas versões do Creo AI. E os updates que eu vou mostrar para vocês são a introdução do Creo AI CLI, uma nova forma de você escrever os prompts através de arquivos de configuração, e eu vou falar para vocês por que isso é muito importante, a nova estrutura de projeto e uma nova sintaxe para você escrever sua Creo, e o mais importante, que é uma forma de você treinar os seus agentes. Então fica comigo até o final que você vai saber tudo o que você precisa para estar por dentro das novidades do Creo AI. Então bora lá! Então começando pelo primeiro update, que é o Creo AI CLI. Com a nova versão do Creo AI, a gente consegue rodar ele na linha de comando. E vamos ver o que é que a gente tem disponível através do Creo AI CLI. Então a gente tem três comandos. O create, que vai criar uma nova crew de acordo com a estrutura do projeto padrão, que é o que eu vou mostrar para vocês, como é essa nova estrutura. A gente tem o train, que é para treinar a crew, né, treinar os agentes. E a gente tem o version, que vai dizer qual é a versão que a gente tá do Creo AI atual. Então vamos testar esse Creo AI Create para a gente ver qual é a estrutura do projeto que o Creo AI dá para a gente. Bom, a gente consegue ver que ele criou aqui já um projeto com uma estrutura bem diferente da que a gente tinha anteriormente, porque anteriormente a gente não tinha uma estrutura bem definida. A gente tinha alguns exemplos que a gente usava como padrão, mas não era nada bem definido. E agora com esse Creo AI Create, a gente vai ter uma estrutura mais bem definida. Então vamos dar uma olhadinha dentro dessa estrutura. Vamos começar pelo segundo update, que é os arquivos de configuração, né? Aqui dentro da pasta de config, a gente tem agents.yaml e tasks.yaml. E aqui que vai ficar os nossos prompts. Então, ao invés de eu ter os prompts misturado lá com código, como era antes, eu consigo separar eles dentro de um arquivo de configuração. E isso é muito importante porque 100% do potencial da nossa crew, dos resultados que a gente vai ter, é tudo baseado nos nossos prompts. E não precisa ser só o desenvolvedor que está construindo a crew que pode dar input, né, nesses prompts. Outras pessoas também podem contribuir. E algumas pessoas ficam com receio de mexer no código. Mas com isso extraído do código e passado para um arquivo de configuração, fica mais fácil para pessoas não desenvolvedoras conseguirem contribuir também. Não é necessário que seja separado e que seja num arquivo de configuração. A gente ainda pode fazer do jeito antigo, mas desse jeito fica mais fácil até da gente dar manutenção nos nossos prompts, né? Tá tudo separadozinho no arquivo de configuração, no diretório de configuração. Então vamos olhar um pouquinho mais a estrutura do projeto no geral. Aqui na raiz a gente tem um README, que vai dizer como que a gente faz para instalar e rodar o nosso projeto. A gente tem o pyproject.toml, que é onde vai estar nossas dependências, que a gente precisa para rodar a nossa crew. A gente tem um gitignore, um arquivo de environment, de variáveis de ambiente. A gente tem um diretório aqui para testes, mas não tem nada dentro. E o nosso projeto fica dentro de source e o nome do projeto. E aqui dentro a gente tem nosso diretório de configuração, que eu estava mostrando para vocês. E a gente tem nosso diretório de ferramentas. Aqui no diretório de ferramentas é onde a gente coloca nossas ferramentas customizadas. O Creo AI tem muitas ferramentas por default, então muitas vezes a gente não vai nem precisar criar uma ferramenta customizada, mas caso a gente precise, a gente pode colocar ela aqui nesse diretório. A gente tem um arquivo de crew.py, que é onde a gente vai criar de fato a nossa crew, e aqui é a nova sintaxe de a gente criar uma crew. Ela é class-based e ela usa bastante anotação. O outro jeito ainda funciona, você instanciando tudo direto, sem precisar criar uma classe ou colocar alguma anotação, mas é bom seguir o novo padrão. Então aqui a gente tem duas variáveis só apontando qual é o caminho onde estão os nossos arquivos de configuração, e a gente usa essas variáveis aqui na hora de criar os nossos agentes. A gente pode passar um parâmetro de config e a gente pode dizer aonde que está essa config, qual é o nome lá do nosso agente. No caso, se eu abrir aqui config agents, a gente tem esse researcher aqui, que a gente consegue acessar na nossa crew dessa forma. Self.agentsconfig, que é esse cara aqui, e pegando o researcher. E é assim que a gente consegue acessar os prompts do nosso arquivo de configuração aqui dentro da nossa crew. O mesmo serve para as nossas tasks. A gente tem uma task aqui, o Research Task, por exemplo,
que está aqui, Research Task. E aqui a gente tem, do mesmo jeito que a gente tinha os parâmetros de description e expected output lá na nossa task normal, a gente pode colocar elas aqui, que ela é importada automaticamente lá quando a gente importa a config aqui na nossa crew. Lembrando que todos os outros parâmetros disponíveis, tanto para task quanto para os agentes, ainda estão disponíveis. Então eu podia colocar aqui, por exemplo, tools, eu podia colocar aqui allow delegation, que é se esse agente ele pode ou não delegar a tarefa, delegar para outros agentes. Então todos os parâmetros ainda funcionam. E esse arquivo de configuração, o que ele vai pegar mesmo é os prompts. E aí tudo nessa nova sintaxe tem a anotação, o agente é anotado com @agent, a task com @task, e a nossa crew ela é anotada com @crew. E aqui a gente consegue usar o self.agents e self.task. Esse self.agents ele vai olhar tudo que está anotado com @agent e vai passar aqui como um array de agentes. Ó, aqui ele explica no próprio gerador automático, né, que criou esse projeto, ele coloca um comentário aqui dizendo, ó, isso é criado automaticamente com @agent decorator, né, que são esses decorators aqui. É a mesma coisa aqui com as tarefas. O processo aqui por padrão veio sequencial, mas ele deixa como exemplo aqui também que a gente podia estar usando, por exemplo, o processo hierárquico. E com isso a gente fecha a nossa crew e vamos para o nosso último arquivo, que é o main.py. E aqui a gente tem o run, que é o que vai rodar quando a gente roda um poetry run e o nome do nosso projeto. Aqui a gente só precisa passar qual é o input que a gente quer passar para os nossos agentes ou para as nossas tarefas. Então isso aqui é bem importante, ó. A gente está passando aqui que a gente tem essa chave de topic. E aqui, se a gente for olhar dentro das nossas tasks, nos nossos prompts, a gente consegue passar esse topic aqui. Ó. E é assim que a gente consegue passar as variáveis para dentro dos nossos prompts. A gente coloca ele entre chaves aqui, quando a gente está escrevendo nossos prompts, e lá no main, quando a gente for criar os nossos inputs para passar para a nossa crew, a gente coloca dessa forma aqui, com o mesmo nome. Isso é muito importante para que a crew funcione. E por fim, a gente tem esse novo método aqui de train, que é o que vai ser usado para treinar os nossos agentes, que é o que é usado quando a gente roda esse CrewAI Train. E aí, quando a gente roda esse CrewAI Train, a gente precisa passar o número de interações, né? Quantas vezes ele vai rodar para treinar esses agentes. E já que a gente está falando em treinar, eu vou mostrar para vocês como que funciona um treinamento desse na prática, para vocês verem como é legal a gente conseguir treinar os agentes. Porque antes a gente tinha uma forma de melhorar o output, né, o resultado da nossa crew. E era fazendo fine tuning nos nossos prompts. Então a gente olhava, tipo, esse output ficou legal. Ou então, não, esse output não ficou legal, então vou mexer um pouquinho aqui nos prompts para tentar melhorar o output dos meus agentes. Agora a gente consegue fazer isso através desse treinamento. E é muito legal, a gente consegue ficar dando feedback para os nossos agentes durante o treinamento, e esses feedbacks eles ficam salvos para as próximas interações eles usarem o que ele aprendeu durante o treinamento. Então eu vou mostrar para vocês agora na prática. E para isso eu vou pegar um projeto que eu criei agora há pouco, que já tem alguns prompts já preparados para a gente usar para treinar. Então esse projeto ele tem a mesma estrutura do projeto que eu acabei de mostrar para vocês, só que aqui eu criei dois agentes, um analista de pesquisa de mercado parental e um criador de conteúdo para recursos parentais. A ideia desse projeto é ser um blog sobre coisas de bebê. E aqui eu tenho uma tarefa de pesquisa, onde eu vou passar o tópico que eu vou querer pesquisar. E eu tenho uma tarefa de reporte, que é o meu escritor que vai escrever o conteúdo baseado numa estratégia focada para pais, né? Pais de bebês. E aí no output eu peço que ele coloque sempre uma imagem e os conteúdos com as sessões. E para ele poder conseguir acessar essa imagem, na minha crew eu estou usando uma ferramenta do Dali. A gente não tem essa ferramenta direta no CrewAI, mas a gente tem através do LangChain. Então, uma coisa que eu comentei em outro vídeo sobre um guia básico de CrewAI é que a gente pode acessar todas as ferramentas do CrewAI, mas a gente pode também acessar todas as ferramentas do LangChain e fornecer ela para os nossos agentes. E aí aqui eu estou criando os meus agentes, as minhas tarefas do mesmo jeito que eu já mostrei para vocês. E aqui no main eu estou colocando qual input que eu quero. Ó. Quando eu vou rodar a minha crew, o input é melhores utensílios para introdução alimentar de bebês. Então esse é o tópico que vai ser passado aqui nas
nas minhas tarefas aqui em Topic. O mesmo nome aqui da chave. E aí, para treinar também, eu estou passando o mesmo input. Então, para a gente começar o treinamento, a gente só precisa digitar create, train e quantas interações a gente quer que ele treine. Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, a gente consegue ver já que nossos agentes começaram a trabalhar. Nosso agente que faz a pesquisa na internet já está pesquisando alguns links aqui. E aí, no final, isso que é o interessante. No final, ele aparece, por favor, me dê um feedback. E aí ele diz qual foi o output dele, ó. Esse foi o output do agente. E no final ele diz, ó, isso aqui tá bom? Vou dizer, eu vou dizer que esse aqui tá bom. Por mim, gostei. Great work, nice research. E aí aqui eu não coloquei nenhum feedback, mas pro próximo provavelmente vai ter alguma coisa ou outra que eu vou querer ajustar. E uma coisa interessante é que vocês podem ver aqui no meu projeto, ele criou um arquivo trainingdata.pkl. E esse é o arquivo que está sendo usado durante o treinamento e nas próximas interações da nossa crew, ele vai usar esse arquivo para saber dos nossos feedbacks e ajustar já de acordo com eles. Ó, aqui o meu segundo agente entrou em ação para escrever o blog e ele até conseguiu adicionar uma imagem, mas durante a execução eu vi que ele não estava conseguindo usar a ferramenta do Dali, porque ele estava passando 3 parâmetros e só deveria passar 2. E aí ele mostra qual foi o parâmetro que estava sendo usado. Nesse caso, ele estava passando o prompt e estava passando também um size, o tamanho da imagem. No meu caso, eu já criei o Dali passando qual tamanho que eu quero. Então ele não precisaria passar isso aqui. Então eu vou dar um feedback para ele conseguir usar o Dali. Ainda assim ele conseguiu colocar uma imagem, mas ele pegou uma imagem da internet. Deixa eu mostrar qual foi a imagem que ele pegou. Ele pegou essa imagem aqui, mas aí eu vou querer que ele use o Dali para ele criar uma imagem pro meu blog. E uma outra coisa que eu também vou dar de feedback é que para esses itens aqui seria legal ter uma imagem para cada um dos itens, para a pessoa que está lendo o blog ver quais são os utensílios úteis aí para comprar para alimentar o bebê. Então eu vou colocar como feedback. Então aqui eu estou pedindo para ele usar a ferramenta do Dali passando somente um parâmetro e que para esse tópico, que é utensílios legais para o bebê, né, quando ele vai começar a comer, seria legal ter uma imagem para cada um dos itens. Então vamos ver se ele vai seguir o meu feedback. Ó, aqui a gente já consegue ver que ele está usando o Dali agora. Ele conseguiu passar só o prompt e aí ele criou a imagem com o Dali. Vamos ver a imagem que ele criou aqui. Essa foi a imagem criada, né, que tem tudo a ver com alimentação para bebê, então tá legal a imagem do blog. E aí agora ele está criando as outras imagens para os outros itens. Ó, e ele está sempre falando o que está acontecendo. Agora eu vou gerar uma imagem para a última sessão, babadores de silicone. Então, tudo está bem descrito o que está acontecendo aqui. Esse treinamento, lembrando, esse treinamento ele já vai ser usado para as próximas interações. Então, se eu tiver algum blog que vai ter vários itens, uma coisa do tipo, os meus agentes já vão saber como lidar com isso. Isso é o incrível de você treinar os agentes. Antes, para eu conseguir fazer isso, eu ia ter que mexer no meu prompt várias vezes até que ele conseguisse entender isso. Mas agora eu estou conseguindo treinar eles de uma forma muito mais eficiente. Então vamos esperar aqui enquanto ele termina de rodar. Pronto, o meu treinamento terminou de rodar. No final ele gerou um outro arquivo aqui, trainedagentsdata.pkl. E aí a gente consegue ver o nosso reporte final, né, que é o nosso blog. Eu vou copiar aqui e colocar no site que transforma o Markdown aqui para a gente dar uma olhada como ficou o nosso blog final. Então aqui está o nosso blog, como ele ficou aqui no final. Para cada item aqui ele conseguiu colocar aqui qual uma imagem, tudo gerado lá no Dali. Então conseguiu usar as ferramentas de procura na internet, ele conseguiu se ajustar de acordo com o meu feedback. E esse é um exemplo bem simples. Eu tenho uma ideia do próximo vídeo fazer um exemplo mais complexo, usando treinamento e outras ferramentas. Mas isso aqui vai
muda completamente a forma de como a gente consegue treinar e usar os nossos agentes. Fica muito mais fácil de a gente evoluir e trazer uma inteligência para nossa crew. Se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma coisa que vocês querem que eu explique melhor, que não ficou muito claro, vocês podem deixar aí no comentário, eu vou tentar responder o mais rápido que eu puder. E obrigado por terem ficado até o final do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e até a próxima.